E aí, hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das perguntas mais importantes da ciência. Uma que, de repente, virou parte do nosso dia a dia. Será que as máquinas são capazes de pensar? Olha só, essa história toda começou aqui. Em 1950, o lendário matemático Alan Turing soltou um artigo que basicamente deu o pontapé inicial para todo esse debate. E pensa bem, ele não estava falando de celular, de internet, ele estava vendo aqueles computadores gigantes que ocupavam uma sala inteira, e mesmo naquela época ele já estava fazendo a pergunta que tira o nosso sono até hoje. Agora corta para hoje. O que era uma pergunta super teórica para o Turing virou uma realidade com a qual a gente interage todo dia. Esses modelos de linguagem avançados, os tais LLMs, deixam a gente de queixo caído com a capacidade de usar a linguagem de um jeito que, até pouco tempo atrás, a gente achava que era exclusividade nossa, dos humanos. E aí que tá o pulo do gato. Por trás daquela conversa super fluida, das respostas que parecem geniais, existe ali um entendimento de verdade? Ou é só, sei lá, uma simulação incrivelmente bem feita? É exatamente isso que a gente vai tentar descobrir. Ok, vamos lá. O Turing, de forma genial, sacou que ficar discutindo o que as palavras máquina e pensar realmente significam ia ser um papo de doido, um beco sem saída filosófico. Então, o que ele fez? Propôs uma solução bem prática. Um teste. O teste, que hoje todo mundo conhece como teste de Turing, é de uma simplicidade elegante. A comunicação é só por texto, tá? Para não ter nenhum preconceito com aparência ou voz. Se depois de um bom papo o juiz não conseguir dizer quem é a máquina e quem é o humano com mais de 50% de acerto, então para o Turing a gente teria que admitir a máquina pode pensar. Claro que, com o tempo, começaram a aparecer as críticas, né? Basicamente são duas. A primeira é que o teste seria muito limitado, muito focado na linguagem humana. A segunda é que ele poderia ser enganado. Será que uma máquina não poderia só decorar uma lista gigante com todas as conversas do mundo para passar no teste? E a resposta para essa ideia da máquina que decora tudo é simplesmente incrível. Fizeram um cálculo da quantidade de informação necessária para guardar todas as conversas possíveis de apenas 37 segundos. O resultado? Nem o planeta Terra, nem o Sol teriam espaço para guardar tudo isso. A gente precisaria do universo inteiro. Ou seja, a única forma de passar um teste mais longo é entendendo de verdade. Beleza, então se decorar tudo está fora de cogitação, como é que se constrói uma mente artificial que consegue conversar de verdade? Vamos dar uma olhada rápida na evolução dessa tecnologia? Os primeiros modelos, chamados de N-gramas, eram bem básicos. Eles basicamente tentavam adivinhar a próxima palavra com base na palavra que veio antes. O problema é que, sem um contexto maior, o resultado era quase sempre essa confusão aí, uma coisa sem pé nem cabeça. A grande virada de chave veio com uma ideia chamada Word Embeddings. O conceito, resumido na frase "você conhece uma palavra pela companhia que ela mantém", é que o significado não está na palavra sozinha, mas na relação dela com todas as outras. É como se cada palavra virasse um ponto no mapa gigantesco e multidimensional. E isso aqui ilustra perfeitamente o poder desses mapas de palavras. A relação matemática entre rei e homem é quase a mesma que a relação entre rainha e mulher. De repente, o significado das palavras virou algo que a gente consegue calcular. É quase bruxaria. Mas, claro, ainda tinha um problemão. O significado de uma palavra, como banco, por exemplo, muda completamente dependendo do resto da frase. Como é que uma IA ia saber se a gente está falando de um banco de praça ou de um banco para sacar dinheiro? E a solução para isso chegou em 2017 com a arquitetura Transformer. A grande inovação dela é uma coisa chamada mecanismo de atenção. Pensa assim, é como se cada palavra da frase pudesse olhar para todas as outras e decidir quais são as mais importantes para definir o seu próprio significado naquele contexto específico. Isso resolveu o problema do contexto e abriu a porteira para os modelos que a gente vê hoje. Ok, a gente já entendeu um pouco da engenharia por trás. Mas vamos voltar para a filosofia. Mesmo com toda essa tecnologia, será que a máquina entende de verdade? E isso nos leva a um famoso experimento mental. A ideia do filósofo John Searle é mais ou menos assim. Imagina uma pessoa trancada numa sala. Ela não sabe uma palavra de chinês. Ela só tem um livro de regras gigantesco. Pela porta chegam perguntas em chinês. Ela pega o livro, segue as regras e devolve as respostas corretas, também em chinês. Para quem está fora, parece que a sala fala chinês perfeitamente, mas a pessoa lá dentro continua sem entender nada. O Searle diz que um computador faz exatamente isso. Manipula símbolos, sem entender o significado. E aqui está o X da questão. Beleza, a pessoa na sala não entende chinês. Mas e o sistema inteiro? A pessoa, o livro de regras, os papéis?
Será que a compreensão não é uma propriedade que surge de um sistema como um todo? Tipo a nossa consciência, que surge de bilhões de neurônios que sozinhos não são conscientes? É uma pergunta que continua sem resposta. Essa discussão toda leva a gente para outra pergunta, talvez ainda mais fundamental. Existem limites matemáticos, limites intransponíveis para o que qualquer computador pode fazer, não importa o quão poderoso ele seja? Vamos ver isso agora. E o mais irônico disso tudo é que a prova de uma das maiores limitações dos computadores veio do próprio Alan Turing. Ele provou, matematicamente, que é impossível criar um programa que consiga analisar qualquer outro programa e dizer com 100% de certeza se ele vai terminar o que está fazendo ou se vai entrar num loop infinito. A lógica por trás disso é um paradoxo que dá um nó na cabeça. Se a gente criasse um programa que usasse esse verificador para se analisar e depois fizesse exatamente o contrário do que foi previsto, ele criaria uma contradição. É um paradoxo do tipo, esta frase é falsa. Por isso, esse verificador universal simplesmente não pode existir. Mas sabe o que o próprio Turing pensava sobre isso? Ele dizia que a nossa grande vantagem não é a nossa lógica perfeita. Pelo contrário, é a nossa capacidade de errar, de ter intuição, de quebrar as regras. É isso que nos permite sair dessas armadilhas. E o ponto principal para ele era que isso não é algo mágico ou exclusivamente humano. Uma máquina também poderia aprender a ter esses erros criativos. E isso nos traz de volta para o mundo real, com resultados bem recentes e, olha, surpreendentes. Num estudo de 2024 da Universidade da Califórnia, o GPT-4, em conversas de 5 minutos, enganou juízes em 54% das vezes. Ou seja, tecnicamente, ele passou no teste de Turing. O mais engraçado é que os humanos foram identificados corretamente com mais frequência. Talvez porque a gente seja, bom, mais previsivelmente humano. Esse resultado coloca a gente numa posição bem interessante. Assim como a ciência já nos mostrou várias vezes que a gente não ocupa um lugar tão especial no universo, talvez a IA esteja aqui para forçar a gente a repensar o quão única é a nossa própria inteligência. E assim, a gente volta para a nossa pergunta inicial. A gente viu o teste, a tecnologia, os argumentos da filosofia e até os limites da matemática. E a resposta, no fim das contas, parece depender totalmente de como a gente define a palavra pensar. Talvez a pergunta certa não seja se as máquinas podem pensar como nós, mas se elas podem, de alguma forma, ter um tipo próprio de pensamento. E essa é uma questão que, por enquanto, continua em aberto, deixando a gente aqui imaginando o futuro da inteligência, tanto a nossa quanto a artificial.